Tranquilo, Léo. Vendo bem. Então, tá bom. Pode seguir. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vou tentar fazer uma aula aí em torno de 30 minutos, 35 minutos, talvez não mais do que isso, para a gente poder discutir até no final. Dá tempo de conversar, porque eu acho que eu tenho mais a aprender aqui do que passar alguma coisa. Eu estou seguramente nos maiores centros de cardiologia do Brasil, um centro de tratamento de doenças coronarianas, doenças arteriais, e que é, na verdade, uma referência nacional e que trata muito dos nossos pacientes, tanto no pré, como no pé e até mesmo no pós-operatório. Então, o tema da nossa aula é obesidade e doenças cardiovasculares. Acho que é a primeira coisa para a gente tentar discutir, e é uma discussão que se faz muito em todos os meios acadêmicos, do ponto de vista clínico, do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista endocrinológico, cardiológico, o que é que seja, até mesmo do ponto de vista de uma palavra que tem várias conotações, né, de biopsicossocial de um paciente, é o que é a obesidade. Então, do ponto de vista de definição, a obesidade pela Organização Mundial de Saúde é definida como essa doença, uma doença e é uma doença crônica, progressiva e recidivante, que talvez seja o maior problema da doença, da obesidade, é o fato dela não ter cura até a data de hoje. Então, em razão de ser uma doença progressiva, nós precisamos interromper essa progressão, ainda que seja em um ponto já estabelecido de algumas alterações orgânicas já definidas, e por vezes alterações orgânicas críticas na saúde do paciente, mas ela precisa ser interrompida, ou pelo menos ao mesmo tempo parar no momento onde está. Então, uma definição ainda dentro desse conceito da Organização Mundial de Saúde, que é o excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízos à saúde. Na prática, são definições, tem um pouquinho de fisiopatologia, definições clínicas, mas são definições muito abertas, que a gente não tem muito o que falar, definir claramente, olhar para um paciente e ver que ele está acima você é um obeso, e até mesmo do ponto de vista populacional de uma grande comunidade, falar quantos por cento são obesos, quais pacientes usam um determinado tipo de tratamento, e nesse sentido a própria Organização Mundial de Saúde adotou um índice, que é o índice de massa corpórea, como um critério de definição, critério de corte, que seria especificamente o primeiro filtro, seria assim, na sua primeira peneira para poder falar, você é um obeso, você não é um obeso. Até mesmo porque é um índice muito simples, porque ele é feito através do peso e através da altura. Então, do ponto de vista de população, do ponto de vista de trabalho de campo, do ponto de vista de hospital público, onde quer que seja, nós temos um peso, uma balança que você vai colocar para o dente pesar e uma fita métrica que você mede uma pessoa. Então, o peso dividido pelo quadrado da altura, nós vamos ter um índice chamado índice de massa corpórea. Então, obviamente, como todo mundo tem peso, como não tem altura, todo mundo tem o seu índice de massa corpórea, que nada mais é do que a distribuição do peso de uma pessoa sobre a sua altura. Com 100 quilos e 1,40 m é uma coisa em 100 quilos e 1,80 m, né? Então, nesse sentido, existem algumas classificações do que seria o índice de massa corpórea ideal. Em 1995, a Organização Mundial de Saúde publicou uma definição e que nós usamos até hoje. Existem algumas variações muito pequenas, especificamente na cirurgia bariátrica, mas essa é a definição mais clara do que seria o obeso. Então, fazendo aquela continha atrás, o índice de massa corpórea, o peso dividido pelo quadrado da altura, são considerados obesos todos os doentes em que o índice de massa corpórea seja superior a 30. Nesse papel todo aí da obesidade, foi dividido em 3 graus. Grau 1, que é de 30 a 35, grau 2, de 35 a 40, e acima de 40 são chamados obesos grau 3, antigamente chamados de obesos mórbidos, um termo que deixou de ser usado, no sentido de que era um termo que passava uma característica bastante pejorativa e até mesmo criava um viés muito ruim na classificação dos pacientes. Então, esse termo foi deixado de ser usado, ainda que o mórbido seria muito mais em relação às comorbidades, às doenças associadas à morbidez, às complicações que a obesidade causava no paciente, mas, ao mesmo tempo, em paralelismo, trazia uma conotação de uma coisa dismorfa, uma coisa muito, desproporcional, e até mesmo trava uma carga de peso de uma conotação muito mais pejorativa do que qualquer outra coisa. Então, essa é a definição que a gente vai seguir e é o que se usa no mundo inteiro se usa.
Na verdade, quem mais estudou a obesidade no mundo foram as companhias de seguro nos Estados Unidos. Eu vou mostrar mais para frente para vocês que, assim, no início da história da doença da obesidade, começou na década em 1985. Já já nós vamos chegar lá e eu vou mostrar para vocês onde nós estamos falando depois, 10 anos depois de 95, por que a Organização Mundial de Saúde começou a classificar a obesidade. Aí você me pergunta uma coisa, mas esse IMC é uma coisa válida? Pô, imagina, o cara é forte, musculoso, né, grandão, fortão. Esse cara tem um índice de massa corpórea, você pegar aí o Mike Tyson no auge, vamos mais à frente ainda, você pegar o Shaquille O'Neal, que era um jogador de basquete aí, que jogou na década de 80, um monstro, 2,11 m, chegou a pesar aí quase 200 quilos no auge da vida dele. Era um homem que, se você olhasse, ele podia até dar uma conotação de mais gordinho, mesmo o Evander Holyfield, mas era um cara musculoso. Fala, pô, mas esse cara é um cara que ele é obeso, a gente vai definir ele como obeso, ele vai estar com índice de massa corpórea lá em cima, mas esse cara tem uma composição corporal muscular muito grande. São condições que a gente discute muito com relação à definição de obesidade e IMC. Então, vou mostrar para vocês que o IMC é sim válido e muito válido. Ele é muito confiável. Por que ele é confiável? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou mostrar um trabalho que é muito interessante e ele é muito. Dá um carimbo de autenticidade do índice de massa corpórea. Esse foi um trabalho que foi publicado em 2018, é um trabalho que já está com 30 anos de acompanhamento. O que esses caras fizeram? Esse trabalho é um trabalho extremamente interessante. Eles pegaram um grupo de mais de 6.000 pessoas e acompanharam essas pessoas ao longo de 24 anos de suas vidas com relação ao seu peso. E foi seguindo, vamos embora, vamos para frente e vamos acompanhar. E aí eles dividiram esses caras em 3 grupos. Então, vocês estão vendo aqui um gráfico, obviamente, né? Então, no eixo do X, a gente está vendo aqui pessoas que nunca excederam o peso, pessoas que sempre foram acima do peso e pessoas que sempre foram obesas ao longo de suas vidas, ao longo desses 24 anos de avaliação. Nós já, como eu disse para vocês, nós já estamos em 30 anos, esse 2018, na verdade, é reflexo de avaliação para trás, né? Então a gente já está aí com 30 anos, caminhando para 31 anos de acompanhamento dessas pessoas e não mudou nada. A resposta está a mesma coisa. E no Y, a gente tem aqui a quantidade de pessoas que morreram ao longo desse tempo, a mortalidade. Aqui a mortalidade está dada pelo número de mortes por cada 1.000 pessoas por ano. Não importa, vamos pensar que aqui o tanto de pessoas que morreram ao longo desses 24 anos. A mortalidade de todo mundo, desses 6.000 pessoas, foi em torno de 33,8 pessoas por cada 1.000, né, na comunidade que ele vivia. Então, essa aqui foi a mortalidade média, a linha que vocês estão vendo aqui em vermelhinho. Então, a média das pessoas morreram de câncer, morreram de atropelamento, de trauma, de infarto, o que quer que seja, eles acabaram morrendo. Mas, quando a gente compara por grupos específicos, a gente vê que aqueles pacientes que nunca excederam peso, eles tiveram uma taxa de mortalidade menor do que a população em geral ao longo desses 24 anos. Já o grupo que sempre foi acima do peso, determinado pelo índice de massa corpórea, eles tiveram uma taxa de mortalidade maior do que a média da população. E aí, quando a gente joga os pacientes que foram sempre obesos, eles tiveram uma taxa de mortalidade o dobro do que essa população de indivíduos ao longo do tempo. Então, esses valores que vocês estão vendo aqui são os valores estimados de mortalidade. Então, se você está acima do seu peso ou você está obeso, cuidado, porque ao longo de um tempo você tem uma probabilidade de morte maior relacionada especificamente ao seu peso do que um paciente que nunca foi obeso. E aí, no pacote de tudo isso, o que eles mostraram? Que desses mais de 6.000 pacientes aí avaliados, né, eles tiveram uma associação que nós chamamos de monotônica, que é de uma causa única, né, então, com relação com o índice de massa corpórea. Então, dentro desse pacote todo, eu posso dizer para vocês, sim, o índice de massa corpórea é confiável e deve ser usado e pode ser usado como um estratificador de classificação de doentes obesos. Isso é muito importante. Dentro de uma epidemiologia da obesidade, e aí está aquela história que eu falei para vocês da Companhia de Seguro Americana, a primeira vez que foi tido como obesidade como doença foi em 1985, pela Academia Americana de Ciências, e ela determinou, numa palestra, 2 colegas que são estudiosos do ponto de vista de endocrinologia, falaram, olha, essa obesidade pode ser uma doença e nós precisamos começar a pensar nela como tal. Veja só, em 85, isso não era nem doença ainda.
Mas só em 2015 que a Organização Mundial de Saúde definiu e aceitou a obesidade como doença, do ponto de vista de caracterização como doença. Então, nós tivemos um hiato aí de 30 anos que foi fatal, literalmente, para a doença da obesidade. E isso fez com que a obesidade se tornasse talvez a maior epidemia mundial em crescimento ao longo dos últimos anos. Essa certa, na verdade, negligência de assistência do ponto de vista de saúde pública fez a doença explodir, a ponto que desde 98 a obesidade já é muito mais problema no mundo do que a própria desnutrição, exceto em países na África, que são países abaixo do Saara, são países que têm ainda um problema muito sério com a desnutrição, mas relacionado no mundo inteiro, a obesidade já é um problema muito sério. E quem mais estudou isso foi as companhias de seguro americanas. Então, a gente tem hoje os maiores trabalhos de avaliação de epidemiologia, de saber qual é a probabilidade de morte de um obeso frente a qualquer tipo de evento que seja, a gente tem relacionado esses estudos, porque esses caras são muito inteligentes, eles pensam em dinheiro, e, obviamente, eles querem ter lucro, e, obviamente, eles querem saber se você vai dar prejuízo em algum momento se eu te vender um seguro, por exemplo. Então, quando foi falado em 85 que era uma doença, eles falaram, vamos estudar esses caras. E foi aí que começou a vir os cortes de 30 de massa corpórea, 35 de massa corpórea obeso grau 2 e 40 de massa corpórea obeso grau 3. Porque eles começaram a observar que, a partir de um valor de índice de massa corpórea, a obesidade passa a ser um fator determinante de mortalidade e de complicação, e de eventos que são, na verdade, incapacitantes. Às vezes não morre, mas fica numa cama, às vezes não morre, mas é retirado temporariamente ou definitivamente da sua vida por uma incapacidade qualquer, um derrame, um infarto, um embolia, o que é que seja que aconteceu nesses pacientes. E daí a gente começou a estudar. E hoje a gente sabe que 30% da população do mundo é constituída de obesos ou de pacientes sobrepesos, dá aí uma média aproximada de 2,3 bilhões de crianças e adultos que estão acima do peso, e nesse pacote todo, 603, quase 604 milhões de pessoas já estão em critérios de definição de obesidade em todo o mundo. Então, hoje vocês veem que é um problema muito sério, uma epidemia mundial da doença que não para de crescer. A cada ano, ela disparou e foi embora. E no Brasil não é diferente. Se a gente pegar os dados do Ministério da Saúde, do Vigitel, a gente, de 2006 para cá, a gente saiu de 11% de risco de obesidade, passando para quase 20%, um aumento de quase 70% do percentual de doentes que estão acima do peso, e aqui especificamente de pacientes que estão obesos. Também por um problema de saúde pública muito sério, né? Então, nesse sentido, a gente começa a ver que desses quase 20% da população que é obesa, né, que nós estamos falando disso, mais da metade da nossa população está com excesso de peso. Não é obeso, mas é um sobrepeso, por exemplo, está aí entre 25 e 30 de massa corpórea. E uma coisa importantíssima, quase que 70% dos pacientes que vão ao consultório médico e vão procurar assistência médica por qualquer motivo, vai no cardiologista, no pneumo, no endócrino, o que é que seja, nada especificamente a sua obesidade, eles gostariam que nós, profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, conversasse com eles sobre o controle de peso, para vocês verem o quanto que essa é uma doença que o paciente perde para ela. E esse perder para a doença da obesidade é um problemaço que vocês vão ver mais para frente, o que isso transforma na vida de uma pessoa. Então, aqui já vai uma mensagem inicial para todo mundo que, ao avaliar um paciente obeso, não simplesmente cria um rótulo ou um estigma. Nossa, aquele gordo é difícil de mexer na cama da UTI. Nossa, aquele cara não cabe na maca, aquele cara não cabe na cadeira de roda. O senhor precisa perder peso, hein? Porque essa doença do senhor aí vai acabar te matando e o que vai te matar é a gordura. Não é assim, isso é uma doença. Ser obeso é estar doente, ser obeso não é porque eu quero estar obeso. Então, cabe a nós esse viés, na verdade, de criar um rótulo, de tratar o paciente como um objeto portador de uma situação que é totalmente incontrolável, isso é uma inverdade na condição de avaliação clínica dos nossos pacientes. Então, vamos procurar muito mais acolher e tratar a obesidade do que simplesmente tratar as suas consequências, como uma hipertensão, uma insuficiência coronariana, o próprio diabetes que vem junto de pacote nessa história toda, e muitas vezes nós estamos enxugando o gelo e não tratando a condição primária, que é a doença da obesidade.
Nesse sentido, qual que é o tamanho desse problema? A gente está falando que, puxa, o negócio está explodindo no mundo, a gente está com mais da metade da população do Brasil que estão acima do peso, e seguramente a pandemia piorou essa condição, em razão de tudo, até do que a gente está falando. Eu estou aqui sentado na minha casa, sossegado, e poderia estar aí, ter pego um carro, ir a pé, de bicicleta, o que quer que seja, andando, e está queimando caloria. Então, até agora, eu não queimei nada de caloria, né? Então, isso aí é um problema que fez a pandemia explodir mais ainda a doença da obesidade. O maior problema é que a obesidade leva as pessoas a viverem menos e com pior qualidade de vida. Isso é óbvio. Você parece ser uma coisa tão simples, mas não é, porque nós estamos falando de 20% da população brasileira está vivendo menos, 20% da população brasileira está vivendo com qualidade de vida pior, em razão da sua doença, a obesidade. E aí vem os riscos das doenças cardiovasculares, entrando especificamente no tema da nossa aula, né? Que é a chamada síndrome metabólica, que é inerente à doença da obesidade. Então, a doença da obesidade, em especial a obesidade visceral, que é aquela que é contida, que fica dentro do abdômen, ela associada às alterações relacionadas à alteração do açúcar do sangue, que é o diabetes, associada a gorduras do sangue, como colesterol e o próprio triglicérides, associada à hipertensão, aumento da pressão arterial, ela gera uma condição de uma síndrome, e a síndrome nós sabemos que é um conjunto de sinais e sintomas que mexem com o nosso metabolismo. Então, o produto final de uma síndrome metabólica, invariavelmente, vai ser um diabetes de todo o seu contexto e talvez a coisa mais crítica de avaliação. Do ponto de vista de critério para a definição de uma síndrome metabólica, nós temos aqui a obesidade abdominal, que é medir a circunferência abdominal na altura do umbigo. São considerados anormais aqueles pacientes homens com circunferência maior de 102, mulheres com circunferência maior de 88. O HDL do colesterol em homens menor do que 40 e mulher menor do que 50. E o triglicérides maior ou igual a 150. Pressão arterial maior ou igual a 130 por 85 e glicemia de jejum de 110. Esses são critérios que existem e foram adotados pela Organização Mundial de Saúde, já com certas modificações. Existem algumas modificações pela Associação Americana de Cardiologia, Associação Americana de Diabetes, algumas, muito detalhes de separação da pressão arterial, por exemplo, mas isso, a grosso modo, é o que nós temos de avaliação. Então, quando a gente tem 3 ou mais critérios desse aqui colocados, nós temos a definição que esse doente está num quadro, na verdade, especificamente de uma síndrome metabólica. E aí, qual que é o problema? O problema é que a síndrome metabólica, ela arrasta consigo um monte de problema. Essa síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, os seus sinais e sintomas pode ser uma hipertensão arterial, os seus sinais e sintomas pode ser uma esteatohepatite, os seus sinais e sintomas pode ser um colesterol extremamente alterado. E isso mostra aqui nesses gráficos, vocês estão vendo 3 situações, né? Então, um gráfico mais vermelho, um azul clarinho e um amarelo. Então, no vermelho, são pacientes que têm um índice de massa corpórea bom, não é ruim, está dentro de um pacote razoável aqui nessa história toda de índice de massa corpórea, que está menor do que 18, né, em homens e menor do que 28 em mulheres. E o azulzinho são pacientes que têm um índice de massa corpórea, esse BMI aqui é o índice de massa corpórea. E a porcentagem de gordura maior do que 18 em homem e maior do que 28 em mulher. Então, já está começando a engordar. E o índice de massa corpórea, de massa corpórea e a porcentagem de gordura maior do que 23 e maior do que 33 em mulheres, que já estão bem mais gordinhas, é o amarelo. Então, vocês veem que o risco, a prevalência de ocorrência metabólica na pessoa mais obesa, ela é muito maior do que quem não tem obesidade. Obviamente, porque tem uma relação direta, que é com relação à doença da obesidade. Do ponto de vista do diabetes, a mesma coisa, hipertensão, a mesma coisa, dislipidemia, a mesma coisa, e doença cardiovascular, a mesma coisa. Entenda, isso não é exclusivo de obeso, mas é muito mais prevalente em pacientes obesos do que nos pacientes magros. Isso é claro e óbvio. E aí vem com essa história toda e arrastando mais uma pandemia que nós chamamos de diobesidade, obesidiabetes, como queira que chame, isso aí dependendo da sociedade chama isso, e esse é o último atlas da Federação Internacional de Diabetes, que a gente coloca que hoje no Brasil, no mundo, 537 milhões de pessoas estão diabéticas. Isso é um problema? Óbvio que é.
Porque, além disso, nós temos uma média aí de cada 2 diabéticos, um não sabe que é diabético. E está andando, comendo biscoito, tomando Coca-Cola, pão com manteiga, tomando café com açúcar e sem fazer atividade física, e está deixando a doença seguir o curso dela e não sabe que tem, até que, pimba, infarta, até que dá uma insuficiência coronariana, vai procurar o ENCORE, faz lá seu cateterismo, vai para... Você sabia que você tinha diabetes? Não, não sabia. Pô, mas como? Não, mas não. Pam, descobriu, vamos tratar. Qual é o problema? A doença já se determinou, já se alastrou, porque o diabetes, o grande problema é a microcirculação. Óbvio que a macrocirculação ela é um problema, não tenha dúvida, principalmente para a questão renal e questão cardíaca, mas a microcirculação é a essência da vida do paciente diabético, obviamente de todo mundo, mas do diabético com toda certeza. E nesse pacote todo, em cada 2, um não sabe que tem diabetes, além desses 537 milhões, a gente tem uma estimativa aí de mais ou menos ainda uns 240 milhões de diabetes que estão andando aí por aí afora, tocando a vida, seguindo o curso da vida normal e a doença evoluindo e comendo ele pelas beiradas ali, tirando total reserva orgânica que ele tem. No Brasil não é diferente, a gente tem hoje aqui uma condição mais ou menos em torno, já isso aqui na verdade são dados de 2018, né? A gente teve um hiato muito grande de análises epidemiológicas em razão da pandemia da Covid-19, mas hoje a gente tem uma condição muito clara de que o Brasil está aí de quase que em terceiro lugar, se não estiver já em terceiro lugar, com o maior número de indivíduos diabéticos no mundo. Né, uma prevalência aí próximo de 10% de pacientes que têm diabetes no mundo. Então, é uma condição muito crítica, né? Estimando o que no ano passado, em plena pandemia, com o aumento da obesidade e sedentarismo, aproximadamente quase 7 milhões de adultos de entre 20 e 79 anos morreram de alguma complicação do diabetes. Olha isso. Caras em plena fase produtiva da vida são retirados assim da sua fase produtiva, a força produtiva de uma determinada região, de uma determinada comunidade cai, de um pai que morre, uma família que fica ali largada naquele sentido, independente de afetividade, de amor, óbvio que isso está acima de tudo, mas nós estamos falando de condição também econômica no tratamento do diabetes. A ponto da gente ver aqui nesse gráfico, ao longo do tempo, embaixo estão os anos, aqui em cima são bilhões de dólares que são gastos ao longo dos anos para tratar o diabetes. Olha só isso, a ponto de a gente chegar aqui, existe uma estimativa que em 2030 serão gastos 1 trilhão, isso mesmo, 1 trilhão de dólares para tratamento de indivíduos diabéticos entre 20 e 79 anos. Olha que loucura que é isso. Não para de crescer, não para de gastar, não para de matar jovem e a doença está indo embora. E um dos maiores problemas da doença do diabetes são as doenças cardiovasculares, porque é a principal causa de morte e incapacidade nos casos de indivíduos diabéticos. Então, a principal causa de morte no doente são os eventos cardiovasculares. Então, se a gente pegar nessa condição toda, de 5 pessoas de cada 1.000 morrem por doença cardiovascular por ano. Isso aqui nós estamos falando de diabetes tipo 1. E no diabetes tipo 2 é pior ainda. São 27 pessoas para cada 1.000 que morrem por ano de doença cardiovascular. Isso é gravíssimo. E sabendo que o diabetes, no âmbito geral, se fala diabetes, você pegar, 90% é diabetes tipo 2, nós estamos falando 10% só que é o diabetes tipo 1. E essa aula nossa hoje é muito voltada para o diabético tipo 2, que é o fruto do maior problema de complicação para a doença cardiovascular associada à obesidade e ao diabetes. Porém, não é só o diabetes. A obesidade por si só também é considerada como fator de risco, independente de qualquer associação com doença, para doença cardiovascular, em especial, não precisa estar associada ao diabetes. Ela, por si só, é um fator determinante de morte por doença cardiovascular. Se a gente for pegar uma observação ao longo do tempo, esse é um diapositivo que eu me apoderei, que é do hospital, que é de um hospital americano, e que mostra muito claramente, ele é bonito, ele está em inglês aqui, mas dá para a gente entender bastante aqui, para a gente observar. Ó. Então, se a gente está colocando aqui, para cada 10 anos da sua vida que você passa obeso, você aumenta o risco de machucar, de lesar o seu coração, de causar um dano no seu coração de 1,25 vezes maior do que se você tivesse com peso saudável. Aí, se você colocar lá, o cara passou 10 anos obeso, 20 anos obeso, olha o velocímetro aqui, está como dentro de uma balança, 30 anos, 40, 50 anos obeso, ele tem 3 vezes mais risco
de desenvolver um evento, uma doença cardíaca, que seja especificamente uma doença coronariana ou não, até uma miocardiopatia dilatada, ele pode ter uma condição dessa, comparado com o indivíduo que sempre manteve com peso normal. Olha só como é complexo, não só a obesidade como fator único, mas em especial também com seus fatores associados principalmente ao diabetes. E aqui a gente mostra claramente, esse é um slide que foi publicado agora, desse ano, em 2021, que é da Circulation, um resumo muito bacana, mostrando os efeitos da obesidade sobre o coração, né, que leva à falência cardíaca, que vão desde efeitos de que tem muita gordura, o coração não, o pulmão não expande bem, porque o tórax do obeso é pequeno, o diafragma está lá em cima, o pulmão está murcho, então, associado a isso, tem a apneia obstrutiva do sono, retenção de gás carbônico nesses pacientes, redução da função da insulina perifericamente. Esses doentes começam por uma hipóxia prolongada, por uma hipercarbia prolongada, começa a aumentar a pressão da artéria pulmonar, na verdade, né? Começa a aumentar a pressão do ventrículo direito, determina alterações cardíacas importantes e que vão ter consequências, principalmente porque isso cronicamente vai gerar uma disfunção autonômica. Claramente, porque é uma hiperestimulação constante e permanente de uma doença que está consumindo aquela pessoa. Isso, em última análise, vai aumentar com que esse doente tenha alterações até mesmo na condução cardíaca, levando a arritmias cardíacas nesse paciente, alterações na função da renina, angiotensina renal, alterações hepáticas que podem levar esse paciente a fazer com que ele tenha uma lipogênese nova, formando mais gordura abdominal nessa condição, mais aumentando a produção do colesterol, do VLDL, né, do colesterol de mais baixa densidade. E lembrando a vocês que hoje a principal causa de cirrose hepática no mundo é a gordura no fígado. E aí, por consequência, a principal causa de transplante de fígado no mundo é a cirrose induzida por gordura no fígado. Puxa, mas passou hepatite? Passou, hepatite controlada, tem vacina, trata, tem remédio, funciona. Alcoolismo, a gente consegue melhorar, melhorou muito a função do álcool ao longo do tempo com relação à doença do fígado, mas a obesidade explodiu. Então, nós também estamos falando de alterações da função hepática nesse sentido. Então, são um conjunto de fatores mecânicos, fatores bioquímicos que determinam a alteração cardíaca e que, em última análise, leva esse doente à morte ou leva esse doente a uma incapacidade que seja temporária ao longo da sua vida ou até mesmo definitiva, por um certo grau de insuficiência cardíaca associado. Isso, em resumo, mostra que a obesidade ela acelera essas alterações arterioscleróticas que são precoces, na verdade, no doente obeso. Começa lá atrás. A gente vê indivíduos jovens com alterações com aorta na tomografia e, às vezes, para avaliação de outra coisa, cheio de placa aí com menos de 30 anos de idade, por vários mecanismos, né? E o principal é a resistência insulínica e a inflamação. A obesidade é um estado de inflamação crônica, persistente, de baixo grau de inflamação, a ponto de que vocês já viram, os pacientes que têm uma maior... Agora nós estamos, graças a Deus, numa situação mais controlada, mas pegasse no pico auge da pandemia, os pacientes que morreram de Covid, a obesidade foi o único fator que, independente da idade, teve uma associação direta com o aumento da mortalidade. Por quê? Porque a obesidade é uma doença inflamatória. A Covid é uma viremia altamente inflamatória. Esse encontro de duas pandemias inflamatórias explodiu um organismo de tanta inflamação e esses pacientes tinham uma resposta exacerbada e muitos deles morriam, até mesmo com o médico, apesar do médico, sem o médico, acabava acontecendo a situação. Então, essa condição inflamatória crônica com resistência à insulina é que leva às alterações ateroscleróticas precoces nos pacientes. Então, o excesso de peso e insuficiência coronariana tem vários fatores associados. Isso aqui é um trabalho clássico de 2007, na verdade, mostrando esse estado de inflamação de baixo grau contínuo no paciente obeso. Uma disfunção endotelial por hipóxia, hipercarbia associada e, além do mais, esse estado de inflamação. Desequilíbrio de hemostasia, porque tem um fluxo mais lento de sangue, favorecendo a formação e ativação de fatores de coagulação. Resposta de vasodilatadores endoteliais prejudicadas, porque existe, na verdade, uma alteração interessantíssima, que é um bloqueio da função simpática vagal nesses pacientes, e tendo um predomínio de disfunção simpática, então esse indivíduo tem uma dificuldade de fazer uma regulação autônoma cardíaca e arterial, por isso a pressão sobe, por isso que o coração fica, às vezes, com arritmia cardíaca e tudo mais, e levam, em última análise, hipertrofia ventricular esquerda para o aumento do volume sanguíneo também.
Então, são coisas associadas, são fatores que o peso determinam uma maior incidência de insuficiência coronariana, decorrente também de uma aterosclerose mais precoce dos pacientes obesos. A gente pode fazer uma associação direta, e essa aqui é uma associação real, de que para cada 5 valores de MC, você tinha que estar medindo aí 30 de MC. Você aumentou 35, você foi para 35 de massa corpórea, você aumentou o seu risco de doença cardiovascular, principalmente de doença coronariana especificamente, em 29%. Então, para cada 5 números de IMC que você aumenta quase 1/3 da chance de você ter uma doença coronariana aguda e ser necessário caminhar para o INCOR e ser tratado, aí, muito bem tratado pela equipe do hospital. Então, nesse sentido, é muito importante que nós façamos uma reflexão sobre os nossos, obviamente sobre nós, não tenha dúvida disso, que eu falo por mim, nós aumentamos de peso ao longo do tempo, principalmente na pandemia, e isso a gente às vezes precisa prestar atenção. E aí, dentro desse pacote, passar isso para os nossos pacientes. Cada 5 pontos de índice de massa corpórea que o senhor ganha, o senhor está aumentando quase 1/3 de chance de ter uma doença coronariana aguda, um infarto agudo do miocárdio. Aí você me pergunta, né? Por que o cara que é cirurgião geral está falando de obesidade e doença coronariana aguda dentro de um hospital cardiológico que é um centro de excelência de tratamento de doença coronariana aguda, que é o INCOR? Porque nós, no começo da história toda, vimos que, ao longo de um tempo, a cirurgia bariátrica ela provou ser a ferramenta mais eficaz, na verdade, para perda de peso em pacientes que, obviamente, têm indicação para tratamento da doença da obesidade. Então, nesse universo em que nós estamos falando de uma doença de alta incidência, de alta prevalência, que arrasta consigo um monte de doença grave, que detona o coração, que desencadeia um processo de doença coronariana aguda, qual é a melhor forma de tratar os doentes obesos? Obviamente, os pacientes obesos, que estão acima de 30 de massa corpórea, a cirurgia é imbatível, ninguém tira dela nesse sentido, e isso é comprovado por inúmeros trabalhos ao longo desses 60 anos de vida da cirurgia bariátrica e metabólica no mundo. E a gente acreditava que era só isso aqui, né? A gente achava que é porque reduzia, esse aqui é um estômago normal, que vocês estão vendo aqui à direita, né? Com o intestino fino duodeno, aqui chegando a comida desce do esôfago, chega no estômago e vai para o intestino, e vai sair como cocô, como todo mundo faz normalmente. A gente faz a divisão do estômago, cria um estômago pequenininho, corta o intestino, leva o intestino lá em cima e beleza. A gente achava que era isso. Não, o cara emagrece porque ele melhora tudo porque ele perde peso. E ele perde peso porque eu diminuo o tamanho do estômago, ele vai ficar com dificuldade de comer. Vamos pôr um anel ali que ele vai vomitar e não vai comer de jeito nenhum. Óbvio que perde peso, mas a gente criou primeiro um grande estigma para a cirurgia da obesidade, que era vomitadores, não comiam bem, sofriam para burro, tinha um monte de coisa associada, e a gente viu que, na verdade, não é aí que é a condição. O cirurgião gosta de operar, mas tem alguns cirurgiões que fazem ciência e tem cirurgiões que buscam clínicos que gostam de fazer ciência, e que foi o que aconteceu com a cirurgia da obesidade. Em 2000, o então presidente da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Dr. Walter Prodes, é um cirurgião maravilhoso, está vivo até hoje. Ele viu que tinha alguma coisa a mais do que a perda de peso que fazia com que esses doentes melhoravam da obesidade, mas que principalmente melhoravam seu diabetes, melhoravam seu colesterol, melhoravam seu triglicérides, melhoravam a sua função hepática, a sua função renal, e ele achava que tinha algo no intestino que fazia com que isso mudasse. E aí começou um monte de trabalho. Porque os clínicos, quando pegam isso aqui, o que eles querem? Eles querem fazer alguma cápsula mágica ou uma fórmula mágica que vá com um comprimido único, que mimetize, que simule, que imite os efeitos de uma cirurgia bariátrica. Vamos descobrir o que ela faz, a gente joga no comprimido, o cara toma um comprimido, não precisa operar. A gente quebra o cirurgião geral e deixa a gente mais rico ainda, criando um remédio que vai tratar a obesidade, e não vamos fazer nada de prevenção da doença da obesidade. É muito assim, e o mundo caminha desse jeito há muitos anos. Então, vamos seguir em frente. A gente viu que, na verdade, está lá nas criptas do intestino. Vocês lembram das vilosidades intestinais, principalmente do intestino delgado?
então, como se fossem dedos, né? Essas formações digitiformes, elas existem porque aumentam a superfície de contato da comida. Se fosse um tubo rígido, a comida ia passar igual um foguete. Como ela tem as velocidades, a comida entra, sai, ela tem mais poder de absorção e de contato com nutrientes e estimuladores de substâncias, principalmente no duodeno e lá no íleo terminal, que aqui a gente está vendo a diferença das velocidades, ó, esse aqui é o duodeno, são velocidades que são mais rasas, lá no jejum elas são bem profundas, e no íleo ela também é bem profunda, com uma diferença, que tem muito, na verdade, nessa história toda, agregado linfóide, e na verdade tem na submucosa muito, esse agregado linfóide tem na placa de Peyer, que a gente fala, neurônios ali que são estimuladores. Então, aqui nessa região existem tomadas que estão prontas para serem ligadas por algum estímulo e dar uma condução nervosa para alguma coisa, que é o que nós chamamos, na verdade, de produção incretínica, ou efeito incretínico, nome feio, né? O que é isso? É alguma coisa que se liga a uma célula no intestino e vai lá no pâncreas e fala: pâncreas, produz insulina, e o pâncreas começa a funcionar. Esse efeito incretínico ele é muito mais evidente no íleo terminal, lá embaixo, perto do intestino grosso, do que nas outras partes do nosso organismo. E é importante lembrar que quando nós fazemos o desvio do intestino, a gente corta o intestino e puxa ele lá para perto do estômago, nós temos, na verdade, nessa condição, uma estimulação maior dessas células. Tem uma estimulação maior dessas células. Então, se eu estou comendo um pedaço de pão hoje, eu não sou operado, o pão vai chegar lá no intestino delgado, nada, vai chegar glicose, vai chegar um pouquinho de um amido mal triturado, mas chega a fragmentos, porque passa na boca, no estômago, no intestino, vai triturando, vai quebrando, até chegar lá. Se eu faço um desvio, esse pão chega em 5 minutos no intestino fino, porque eu fiz um desvio. Eu pulei por cima do estômago e joguei lá no intestino porque eu emendei. Então, esse pão que tem muita... Eu estou dando pão, mas encare isso como açúcar, o que vocês quiserem, mas um pedaço de pão que chega ali, chega cru nessa região do intestino. Então, nós temos uma superestimulação. O organismo não sabe que você está operado, ele acha que você comeu um balde de açúcar, porque o pão chegou cru praticamente na parte do intestino delgado, que ia demorar quase 2, 3 horas, chega em 10 minutos, porque eu fiz um desvio, eu encurtei o caminho para ele chegar lá com a cirurgia. E aí o estímulo para a produção de insulina é uma pancada. E o organismo produz uma grande quantidade de insulina, achando que você tomou um balde de açúcar. E na verdade não é. E é esse estímulo constante que nós descobrimos ao longo de um tempo que existem esses enterormônios que estão dentro do nosso intestino e que favorecem a função pancreática e que, por vezes, até cura o diabetes após a cirurgia bariátrica e metabólica. E aí a gente voltou lá atrás, isso aqui em 1964, nem eu era nascido ainda, talvez só o doutor Maurício aqui que era nascido de todo que está na sala, mas eu não era. Então a gente começa a observar aqui, são trabalhos que foram feitos na década de 60, começou na década de 30, passou para a década de 60. A gente vê aqui, ó, para vocês entenderem o tanto que o intestino é importante para a produção da insulina. No eixo do X, a gente tem o tempo em minutos, no eixo do Y, nós temos aqui a quantidade de insulina do sangue. Então, todo mundo aqui começa, essas diferencinhas que vocês estão vendo aqui, isso aqui não tem diferença, matematicamente são iguais, apesar que não está em cima, porque são grupos, né, na verdade, de pessoas. Então, eles fizeram isso aqui com 6 pacientes e acompanharam ao longo de um tempo. Então, deu glicose por boca, para o indivíduo, e glicose na veia. A glicose na boca foi indo, passou ali uma hora depois, o que aconteceu com a insulina? A insulina subiu, se manteve alta e continuou indo alta, caindo progressivamente. Já a glicose na veia, a insulina foi ficando do mesmo jeito. Então, ele viu que assim, quando eu faço glicose na veia, eu aumento a glicose, certo, está certinho, mas eu não aumento a insulina. Quando eu faço glicose na boca, eu aumento a glicose certíssimo, mas eu aumento muito a insulina. Aí ele falou, mas será que tem alguma coisa no intestino aí que é responsável por essa mudança, nesse efeito de aumentar a insulina? E aí lá eles fizeram na mesma época, eles juntaram 3 grupos muito estudiosos, de verdade, são chamados diabetólogos, estava surgindo esse termo na década de 60, e fizeram um estudo com porcos.
que vocês estão vendo aqui é um triângulo que está branco. Esse triângulo branco aqui são os porquinhos que receberam glicose por boca. E tem duas bolinhas. Uma bolinha branca, que é o porquinho que recebeu glicose na veia, e a bolinha escura é o porquinho que recebeu a glicose pela veia, mas foi tirado uma biópsia do intestino do porquinho, fez um macerado, misturou nessa glicose e fez na veia do porquinho. Então, vamos lembrar, o primeiro porquinho, glicose na boca, o segundo, glicose na veia, o segundo, glicose na veia com um misturado de intestino, com um amassado de intestino ali no meio. E fizeram na veia do porquinho. E fizeram a mesma coisa, e observaram, ó, no Y aqui está a insulina, no X está o tempo. Então, quando faz glicose na boca, nós já sabemos que a insulina sobe, que é o triângulo aqui branco. Perfeito. Quando faz glicose na veia, a bolinha branca sobe um pouquinho a insulina, mas não é nada significativo. Isso é diferente. Quando faz o misturado de glicose mais uma mistura de intestino, a gente vê que a glicose também faz subir a insulina. Aí os caras falam, pronto, realmente tem alguma coisa no intestino que estimula, né, a secreção da insulina e faz com que essa absorção dessa glicose mude, quando a gente tem alguma coisa nessa história. E foi daí que a gente começou a ver que isso era o que nós fazíamos. Nós não sabíamos disso até 15 anos atrás, de verdade, a gente achava que é só porque perdia peso. E aí, como é que funciona a coisa? Se a gente olhar esses dois gráficos aqui, o gráfico da esquerda, que está em vermelho, que vocês estão vendo aí, são pessoas normais. Esquece a parte o gráfico de baixo, vamos olhar só o gráfico de cima, que está escrito aqui. Ó. Se a gente está vendo que tem dois grupos. Bolinha branca é que recebe glicose na veia, bolinha preta recebe glicose por boca. O eixo do Y é a insulina e aqui é o tempo. Então, a gente já sabe que glicose na boca dá um pico de insulina e desce. Glicose na veia, pouquinho e desce. E o diabético? O diabético é esse cara aqui do lado em azul. O tipo 2, a gente faz glicose na veia desses caras, por boca, desculpa, sobe um pouquinho a insulina. E na veia também sobe um pouco, mas quando a gente observa, não existe diferença entre os dois grupos. Então, o diabético, se eu fizer glicose na veia ou por boca, não muda nada, porque ele não tem estimulação insulínica, a insulina dele não está funcionando bem, o pâncreas não está funcionando bem, as células beta dele estão ruins. E qual que é o nosso objetivo com a cirurgia? É exatamente transformar esses caras aqui nesses caras aqui, que são os normais. Então, é voltar a ter uma estimulação incretínica através das nossos intestinos, das nossas células que nós chamamos enteroendócrinas intestinais, que estão lá no ilho terminal, a produzir hormônios. Um dos hormônios é o GLP-1, tem outros de nomes muito complexos, mas eu estou falando do GLP-1 porque é o que a gente conhece muito aí, que são os análogos do GLP-1, que hoje está na praça aí com o nome de Ozempic, de Victoza, Saxenda, e que muita gente usou, que é uma tentativa de mimetizar um dos efeitos que a cirurgia bariátrica faz nos pacientes de uma forma muito mais fisiológica com a cirurgia do que uma injeção, que seja diária ou semanal, de uma medicação que do ponto de vista hormonal, necessita da função intestinal. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, é transformar as pessoas que não estão tendo função pancreática nesses de cá, com o uso da cirurgia. E nós vimos que ao longo de um tempo, aqui é importante a gente observar que o tempo de diagnóstico do diabetes é importante. Então, quando a gente leva o doente para a cirurgia para tratar a obesidade e tratar o seu diabetes, é importante que quanto mais precoce nós fizermos uma intervenção no sentido de ativar aquela parte intestinal para fazer o pâncreas funcionar bem, seja o mais precoce possível do seu diagnóstico. Daí já vem um grande problema. Eu já falei para vocês, de cada 2 diabetes que estão andando aí, um não sabe que é diabético. Então, esse cara já chega aí, talvez com 10 anos de doença e vem para operar. E o que a gente observou? Vamos olhar esse gráfico aqui da direita, que tem essa bola vermelha que vocês estão vendo aqui. Esquece o outro. Aqui nós temos aqui, no eixo do X, que vocês estão vendo aqui, ó, são anos depois da cirurgia. 2 anos, 10 anos e 15 anos depois da cirurgia. Aqui no eixo do Y, nesse mais retinho aqui para cima, que está no sentido vertical, nós temos a porcentagem de pessoas sem diabetes. E aqui tem três colunas. Uma branca, que são pessoas que foram operadas com um diagnóstico de diabetes menos de 1 ano. Essa aqui, que é um azul, sei lá que cor é isso, um verde clarinho aqui,
que está de 1 a 3 anos de diagnóstico de diabetes, e esse mais escuro, com mais de 4 anos de diabetes. Então, vocês veem que ao longo dos anos, mas lá vamos pegar com 15 anos, os pacientes que foram operados mais precocemente com diagnóstico de diabetes tiveram melhor resposta com a remissão, ficar sem diabetes ao longo da vida. Isso não é difícil de entender por quê, por causa da alteração da microcirculação. Não adianta eu chegar ao intestino, não adianta eu ativar essas células, não adianta eu tentar mandar o estímulo para o pâncreas se no meio do caminho eu não tenho uma microcirculação que faz a circulação desses hormônios para chegar no ponto específico que é o pâncreas. Ao mesmo tempo, esse pâncreas muitas vezes perdeu a sua função por uma alteração muito mais inflamatória. E aí é onde a gente entra, né? Com a cirurgia, o que a gente vê ao longo de um tempo, esse é um trabalho muito importante, muito clássico de 2017, que mostra aqui pacientes com risco para doença cardiovascular grave ao longo de um tempo. Quando é avaliado ao longo dos anos, esse aqui foi feito um trabalho que foi avaliado durante 10 anos, aqui está mostrado em 8 anos, o que vocês estão vendo em vermelho são pacientes que não foram operados, em azul, pacientes que foram operados. É claro, esse é um gráfico que eu pus grande para chamar a atenção, porque ele por si só fala sozinho. Então, nós temos nesse pacote todo, ao longo do tempo de pós-operatório, de quem foi operado gordinho e quem não foi operado gordinho, a incidência de doença cardiovascular grave ao longo dos anos, ela é significativamente e evidentemente, claramente menor nos pacientes que foram operados do que os pacientes que são tratados clinicamente de sua obesidade, além das suas proteções cardíacas das doenças cardiológicas. Então, a cirurgia metabólica e bariátrica, ela melhora muito essa condição na diminuição das complicações. Se a gente comparar aqui especificamente, né, existe uma diminuição aqui em azul, especificamente no gráfico de cima que vocês estão vendo, o risco de ter o paciente ter um derrame, aqui o que não tem diferença que é interessante, tanto o obeso como o paciente operado como o não operado, que já tiveram uma lesão cardíaca, eles têm a mesma incidência, o mesmo risco de ter insuficiência cardíaca comparado com o paciente operado e o não operado. Porém, quando o paciente tem uma falência cardíaca aguda nesse sentido, os pacientes operados eles têm uma diminuição comparado com os doentes de controle. Então, a cirurgia mostra uma melhora evidente na função cardíaca de todos os pacientes operados, independente da técnica empregada, mas principalmente as técnicas que são de desvio, que fazem a mudança incretínica dos nossos pacientes. E esse aqui é um resumo do trabalho que mostra, ao longo dos 10 anos de pós-operatório, o risco de doença cardiovascular, nesse risco mais escuro são os operados, o risco mais clarinho são os pacientes que não foram operados, que tomaram só remédio, continuaram gordinho e tomando remédio para o coração. E aqui os caras que foram operados e continuaram tomando remédio do coração. E viu que o risco de evento cardiovascular é infinitamente menor quando comparados com os não de controle, a queda do colesterol é uma das causas de que isso acontece e por isso melhora a função cardíaca. O aumento do HDL, da mesma forma, é um protetor e por isso esses doentes melhoram. Diminuição clara da pressão arterial sistólica nesses pacientes, tornando esses pacientes mais tratáveis, entre aspas, e muito mais do ponto de vista protegidos. E a remissão do diabetes associada à queda de peso, seguramente talvez é o fator mais importante na diminuição de risco de doença cardiovascular depois de uma cirurgia bariátrica e metabólica. Você fala, mas é uma cirurgia segura? Eu trabalho na UTI, eu já vi gente morrer, gente nova, gente velha, tanta gente que morre nessa história toda. Hoje, o que a gente tem de noção, para vocês terem uma noção, na década de 70, quando a cirurgia bariátrica veio para o Brasil, o pessoal das clínicas de São Paulo, a taxa de mortalidade ela chegou a 12%. Era maior do que uma cirurgia de ponte safena na mesma época. Ali tinha uma mortalidade em torno de 8,5% de ponte safena e na bariátrica era de 12%. Olha que absurdo, hein? Mas é porque, puxa, imagina, deitava um paciente obeso, sem um preparo específico, sem material adequado e deu um monte de porcaria. Precisava passar por isso? Seguramente não, mas nós passamos. Isso, na verdade, fez com que nós nos tornássemos muito mais capazes na preparação, no entendimento, no estudo, no conhecimento do tratamento dessa cirurgia, dessa doença. A ponto de a cirurgia ser proibida na década de 70 em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e aí na década de 80 a cirurgia foi retomada por um novo grupo, com protocolos muito bem definidos, e trouxeram dos Estados Unidos para cá o pai da cirurgia bariátrica e metabólica, que foi o Dr. Edward Mason, que morreu o ano passado com 100 anos de idade, e aí criaram um protocolo de cirurgia segura, e hoje o que a gente tem? Isso aqui é o ponto do DataSUS, a nossa taxa de mortalidade é de 0,12%. Hoje, uma cirurgia bariátrica e metabólica ela tem uma taxa de mortalidade que é muito próxima de uma cirurgia de vesícula hoje na realização.
Obviamente, nós estamos falando de realização num bom hospital, um hospital de qualidade como o Hospital Encore, uma equipe cirúrgica de qualidade como a do Hospital Encore tem, e de pessoas capacitadas e que foram preparadas por clínicos capacitados, como o Hospital Encore tem, e que são pessoas que vão para uma cirurgia com uma margem de segurança muito grande nesse sentido. Então, o preparo pré-operatório, o cuidado pré-operatório e, principalmente depois, o cuidado pós-operatório por parte da equipe que fez o tratamento do paciente é fundamental para que a gente atinja esses índices, esses valores hoje, estimado em torno de 0,12% de mortalidade. Então, é uma cirurgia segura. Comparar com esofagectomia, aneurisma de aorta e pancreatectomia é covardia, até mesmo porque é uma cirurgia que tem um porte infinitamente maior, uma doença muito mais grave, de alta taxa de complicação e mortalidade. E hoje o que a gente tem com relação, e para terminar, é que o tratamento da doença, da obesidade, a gente faz uma analogia com o câncer. Quando o cara vem um câncer de estômago para a gente opera o câncer, tira os gânglios, tira os linfonodos, limpa tudo, faz a emenda, pumba, beleza, a doença saiu num primeiro momento, mas a doença está ali no sangue, pode estar em disseminação, ele volta para o oncologista clínico e ele dá sequência ao tratamento. Pode ser uma quimioterapia por complementação, ou faz antes com neoadjuvante, o que é que seja, mas ele é uma analogia do mesmo jeito. Então, hoje, o que nós fazemos é tratamento cirúrgico mais tratamento clínico. Não é simplesmente operar e largar o doente no cerrado afora aí, seja o que Deus quiser. Não. Ele vem do Dr. Maurício, ele vem do Dr. Álvaro, ele vem do grupo do Hospital Encore para poder tratar, ou de quem quer que seja, cardiologista, endocrinologista, pneumologista, pacientes que estão complexos do ponto de vista de circulação vascular, às vezes vem do colega da cirurgia vascular, para tratar a doença da obesidade, nós fazemos o tratamento cirúrgico e ele volta para dar sequência. Então, esse doente não é que ele vai sumir do consultório, de jeito nenhum, ele precisa de ter essa sequência, até mesmo para ver os efeitos metabólicos que a cirurgia determinaram nesse paciente. Então, essa, hoje, é o melhor cenário de tratamento no pós-operatório. Faça o tratamento cirúrgico desses pacientes e continue o seu tratamento clínico das suas comorbidades prévias no pré-operatório. E é isso, muito obrigado. E o Hospital Encore aqui, novo, crescendo, o futuro agradece, meus filhos agradecem, eu acho que todo mundo agradece por toda essa condição que vocês fizeram. Então, eu quero agradecer a vocês, estou aberto a perguntas, espero que não tenha delongado muito, às vezes eu falo demais, mas estou à disposição de vocês. Excelente, Léo. Obrigado mais uma vez. É impressionante assim, quando a gente vê que a pessoa fala com conteúdo, com conhecimento de causa, que a gente não vê o tempo passar, né? Outra coisa, Léo, outra coisa que eu fui aqui ao longo da apresentação, fui anotando minhas dúvidas e ao longo da apresentação você já foi tirando. Quer dizer, isso mostra o foco, como você conseguiu abordar bem a coisa. Eu tenho uma dúvida aqui que é simples, eu acho. Não sei se esses casos são estudados, eu queria que você me falasse como que a gente hoje aborda esse conceito e eu vou te confessar, eu acredito nisso, acreditei muito tempo e parece que eu vim acreditando numa coisa que não é verdadeira. É o gordinho sadio. O que você tem a me dizer do cara que tem lá um MC, vamos chamar de sobrepeso ou até obeso mesmo, mas ele é ativo, ele, até onde a gente sabe, não come muito, talvez tenha comido no passado, mas parece que atualmente esse gordinho faz uma dieta saudável, é ativo, academia, pedala. A hora que você entrou, acho que você não viu, nós temos um exemplo, sei que era o Flávio, ele estava pedalando ali no começo da aula. Brincadeiras à parte, mas assim, falando do gordinho sadio, e você vai ver a bioquímica dele é absolutamente normal, a avaliação cardiovascular dele é absolutamente normal. Como que você... esse gordinho é sadio mesmo? Como é que é? Como é que a gente tem que conduzir esse... Excelente, Maurício. Essa pergunta é muito boa, porque, na verdade, é a mesma... uma comparação, na verdade, uma analogia, porque a Associação Americana de Diabetes hoje, talvez o maior terror de tudo, e uma das coisas que fez o diabetes crescer e explodir no mundo, é o chamado pré-diabético. Você tem o pré-diabetes. Então, essa definição é muito próxima do gordo saudável, sabe? Não, você é um gordo saudável. O que aconteceu? O pré-diabético, na verdade, é um diabético. Então, essa condição de falar que a pessoa é um pré-diabético, o que ele faz? Não, eu sou pré, então eu posso comer pão, eu posso comer doce, eu posso beber Coca-Cola, eu não preciso fazer ginástica, eu não preciso tomar, hoje eu vou beber, eu não vou
vou tomar o remédio que o Maurício me passou. Hoje eu vou beber, eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou fazer... Então, o cara, ele não leva como uma doença. E ele leva esse rótulo de ser um pré-diabético, de não é um doente. Então, ele usa isso como um escudo. É a mesma coisa do obeso. No meio da apresentação, eu mostrei para vocês que a obesidade, ela por si só, é um fator determinante de doença cardiovascular e de mortalidade. Então, quando a gente compara ao longo de um tempo indivíduos obesos sem comorbidade, então, pacientes que estão com índice de massa corpórea superior a 30, em especial os pacientes com acima de 35, ao longo da vida, a gente observa que esses pacientes têm uma expectativa de vida de homens de 9,6 anos menor e de mulheres de 9,4 anos menor do que um paciente que nunca foi obeso. Então, não tem essa história de que a obesidade é o gordo saudável. Existe aquele paciente que é o gordo de exames normais, mas ele continua obeso. Ele não tem. A doença está lá. O que é importante é que o paciente tenha o conceito de que ele está doente, ele não está obeso. Porque senão é a mesma coisa do pré-diabético. Você fala para ele, não, você está obeso, você está gordinho. Não, você faz uma coisa, não, você tem obesidade. Entenda que a sua obesidade é uma doença. Então, o fato também dos exames estarem normais, essa sobrecarga sobre a caixa respiratória, sobre o pulmão, mas o cara pedala, o cara faz isso, o cara deixa de fazer aquilo. É óbvio que esse cara tem uma reserva cardiorrespiratória aí melhor do que o que não está fazendo nada. Mas ele está no mesmo pacote, a doença está com ele. Então, o fato de ter esse excesso de gordura visceral, de ter esse excesso de gordura corpórea, ou as duas coisas juntas e misturadas, torna esse doente uma pessoa, e é importante esse termo, torna esse doente, é doente mesmo, um paciente que tem um risco maior de complicação e de mortalidade ao longo de sua vida. Então, por isso que esses pacientes têm que ser informados, e o nosso consultório é importante, porque a gente às vezes pega os exames e fala, não, olha aqui, não tem nada, você está muito bem, pode seguir a vida. Não, chama o cara, conversa, fala, olha, está ótimo, aproveita que está ótimo, sinal que você tem um ótimo organismo, só que você tem uma doença que vai destruir o que você tem de melhor, que é a sua saúde. Essa doença está te consumindo. Então, ao longo de um tempo, você vai perder esses exames, ao longo de um tempo você vai perder função pancreática, ao longo do tempo você vai perder a função pancreática, hepática, renal, o que quer que seja. A conta chega, não adianta querer. A gente vê muito isso no consultório. Muitos chegam e têm uma resistência, às vezes, para operar, e óbvio que tem que ter. Cirurgia sempre tem a sua conveniência operatória, e isso vai do conhecimento, da aceitação do paciente da sua própria doença. Ele chega e fala, doutor, olha aqui, meus exames são todos normais, eu infartei. Eu estava lá, tranquilo, eu pedalo, faço não sei o quê. Falo, pô, mas você tem uma doença, você não está entendendo o tamanho da sua doença, não é só o tamanho do seu organismo, sua doença é uma doença. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, não existe um gordo saudável. A doença da obesidade é uma doença. Então, esse é o conceito que todos nós temos que começar a passar. E tirar também essa história do pré-diabetes. Ah, você tem um pré-diabetes. Não, você tem diabetes. Porque o cara alerta e vai. É um paralelismo aí de coisa que eu achei interessante colocar, porque acaba que os dois acabam negligenciando a própria condição de saúde e vão se tornar diabéticos graves a partir do momento, ou vão se tornar um grande obeso grave, complicado de alguma coisa, porque a doença está evoluindo. Ela é, na verdade, uma doença que não tem cura. Isso que o cara tem que entender. A obesidade tem que ter uma ferramenta, uma chavinha aí que muda ela de qualquer forma. Tem muita coisa boa hoje para tratar. E muita coisa perdeu também, né? Clinicamente, hoje tem muito pouca droga para tratar a obesidade. Mas a pergunta é excelente, muito boa. Léo, Álvaro, tudo bem? Fala, mestre, beleza? Primeiro, parabéns aí. É o que o Maurício falou. Uma aula, quando é com conteúdo, ela realmente é... A gente vê o tempo passar e eu sou um fã seu, você sabe disso. E, assim, a pergunta minha é muito simples. Assim, o pós-operatório tardio dessa cirurgia, porque consequências vêm, não resta dúvida, né? Até psicológica, às vezes. A gente vê muito falar em troca um vício pelo outro. Isso é verdade mesmo ou não? Como é que funciona? É verdade, Álvaro. Essa pergunta também é muito boa. É o seguinte, ó, quando eu coloco ali no final, que eu deixo o tratamento clínico, tratamento cirúrgico, tratamento clínico e tratamento cirúrgico, é porque o maior problema da cirurgia da obesidade, obviamente com toda a cirurgia, né? Até vocês que põem stent aí, vocês têm problema, não é o doente de acompanhamento, de segmento, o doente some, desaparece muitas vezes. Então, essa é uma doença, essa é uma cirurgia do comportamento. O doente perde peso porque nós mudamos o comportamento dele, ele vai mudar, ele é obrigado a mudar. Então, essa mudança comportamental, ela tem que ser acompanhada por uma condição do ponto de vista emocional, psicológico, um ponto de vista nutricional e do ponto de vista clínico também.
Então, e tem muito estigma também, né? Eu não sou melhor ou nem pior do que ninguém, na verdade, eu sou uma pessoa muito dentro do normal, com muito defeito, tá? Mais defeito que qualidade até, mas o que eu posso te dizer é que é o seguinte, o tratamento ele é muito claro, a gente tem protocolos muito claros de como operar. O maior problema, a gente tem isso até na Câmara Técnica do CFM, porque tem um protocolo que fala, ó, você pega um laudo do cardiologista, um laudo do psicólogo, um laudo do nutricionista, um monte de laudo. Mas, no fundo, é papel. Isso aí, se cria um comércio disso. Então, você vai lá, pega o laudo, ninguém é avaliado. Isso, papel, na verdade, é o que menos importa. O mais importante é que alguém avalie. Se alguém me ligar e falar, eu avaliei seu paciente, o paciente está bem, está apto a ser operado, eu vou continuar o seguimento dele, isso tem o maior valor do mundo. Mas, legalmente, a gente precisa de ter critérios para indicar. Então, o mais importante disso tudo é o pré-operatório, a preparação nesse sentido, e o pós-operatório. Tardiamente, o mais importante é o acompanhamento. Eu tenho doentes que são, eu brinco até, eu sou um filho bonito para mostrar para os outros. Eu faço uma reunião mensal aí com os pacientes operados e quem vai operar, que eu acho que isso é uma coisa importante, e é uma coisa que está acontecendo cada vez menos, porque o cirurgião do aparelho da obesidade, ele está muito próximo do que ficou o cirurgião cardíaco por muitos anos. Desculpem os cirurgiões cardíacos aqui presentes, mas em que ele pegava o doente, às vezes, na mesa de cirurgia, que o clínico preparava, voltava para a UTI, ele ia ali passar uma visita e o clínico tocava o pau, né? Tá dentro da UTI e depois também. Então, ele não viu o doente mais. Então, esse pós-operatório é fundamental. Na cirurgia cardíaca, até não é tanto problema, porque os clínicos dão show nessa história. Mas na cirurgia bariátrica, pouca gente quer o pós-operatório. Esses doentes ficam batendo de porta a porta pedindo ajuda. Ele vai no cardiologista, ele vai no endócrino, ele vai no psicólogo, não sei da onde, do convênio, que é um pacote de terapia, como se fosse fisioterapia de ombro, que é o mesmo para o joelho, que é o mesmo para o quadril, que é o mesmo para o pescoço, se você for no plano de saúde. Para a psicóloga, para esse tipo de doente, também é a mesma coisa, é um pacote, não tem um ambulatório específico para avaliar, para tudo. Os caras que continuam seguindo tudo, eles melhoram. Tem que entender que é uma doença multifatorial. Então, a cirurgia é uma ferramenta para tirar o excesso de peso do paciente, para torná-lo mais fácil de ser tratado, do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista endocrinológico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista nutricional. Então, a ferramenta está ali. Cabe a nós fazê-la bem feita, nós, que eu digo, nós cirurgiões e médicos, e nós também ensinar e acompanhar esses doentes. O que você falou, tudo é uma verdade, mas o ponto de partida aí é um bom preparo pré-operatório e um bom segmento, um necessário segmento pós-operatório. Esses doentes precisam ser acompanhados. É uma cirurgia muito segura. A cirurgia foi criada em 1957, para você ter uma ideia. Então, a gente tem um universo de anos aí de saber o que acontece. O grande problema é que é uma cirurgia derivativa, né? A gente tem um desvio intestinal e os doentes têm consequências disso. Então, sem acompanhamento e um cara indisciplinado, vira uma confusão total isso aí. É impressionante. Essa nossa reunião aqui, ela é multidisciplinar. Nós trazemos colegas das mais variadas áreas, como um cirurgião do aparelho digestivo, né, para falar para cardiologista. E a gente roda e chega no mesmo lugar que é o que você falou. Existe a técnica e existe quem aplica a técnica. A diferença está aí, né? Sempre a diferença está no médico, na abordagem, na conversa, no pré, no pós. A angioplastia não é diferente. Então, a gente roda, chega no mesmo lugar que E Maurício, isso eu acho que assim vai ficar cada vez mais evidente, mais necessário. Sabe, a gente pode discutir volume de escola, formação que for, mas isso cada vez vai ficar mais evidente. Porque, estatística, graficamente falando, essa curva vai se abrindo, né? E você deve estar vendo isso aí, vocês estão vendo, vocês estão, o Flávio, você, está aí o Álvaro, vocês que fazem tanta coisa, está aqui o Silvio que mexe com parte. Vocês pegam muito doente que já foi maltratado, mal avaliado, mal indicado, mal tudo, né? Então, e aí vai para a gente resolve muita coisa, mas tem coisa que não dá para resolver mais. Então, essa qualificação profissional para tratar, o doente precisa de um bom médico, o que ele precisa é disso, uma boa pessoa preocupada com sua saúde e que compre o seu tratamento, né? Num bom sentido. Comprar no bom sentido é tratar o doente, que não importa a fonte pagadora, se é o SUS, se é um privado, se é Unimed, Pasgo, isso não importa, esse é um paciente. Então, só que hoje essas contas não estão fechando assim, né? Fecha a primeira fonte pagadora para depois ver o que eu vou fazer com o paciente. Né? São doenças crônicas, né? Em nenhum momento a gente falou de cura de doença, né? Exatamente. De tratamento de doença. Exatamente. Pessoal, quem mais aí quer tirar alguma dúvida, doutor Leonardo?
Oi, Leonardo, bom dia, Maurício. parabéns aí pela excelente aula. Obrigado, Flávio. Obrigado, Silvio. Ô, Léo, acordei, eu terminei meu pedal 5 para 7 para assistir sua aula, o cara fala que eu sou gordo, é brincadeira. Léo, depois você explica por que tem gente que pedala e não emagrece. Você está comendo muito, depois... O cara Ô, tá Léo, sarado, rapaz. O cara faz tô bem. maratona de bicicleta aí. O bicho tá fazendo, sobe montanha, desce montanha. O bicho é um monstro, cara. Ô, Léo, parabéns pela aula, mas assim, só enfatizando essa questão da doença crônica, né? Porque o doente coronariano é a mesma coisa. Às vezes o paciente, se você não conversa, não explica, não orienta, não dá segmento, ele acha que você colocou o stent na coronária dele, a doença dele sarou e ele pode, vamos dizer assim, pode cair no mundão e fazer o que quiser, né? O obeso é a mesma coisa, né? O cara faz a cirurgia lá, emagrece e a vigilância tem que ser contínua, né? Equipe Exatamente. multidisciplinar, né? Essa questão psicológica também é fundamental, Léo. O que você tem vivido isso aí com relação acompanhamento com psicólogo no pós em relação a isso? O que você acha? Principalmente desse, em geral, né? Tudo, né? Não vou falar no obeso mais acentuado, Ó, não. eu vou te falar uma coisa. Eu posso falar às vezes até de carteirinha com algumas coisas, sabe? Porque eu certo ou errado, eu não sei. Deixa eu só ver se eu estou achando meu mouse aqui. Eu operei minhas 2 irmãs de cirurgia bariátrica. Minha irmã eu operei com 2002 e a outra irmã eu operei em 2006, eu acho. 2001, na verdade, eu operei minha irmã. E, obviamente, graças a Deus, está todo mundo bem, obrigado. E minhas irmãs, eu sou muito... É óbvio que eu estou dentro de casa, né? São mais idosas, são mais velhas até. Minhas irmãs, tinha uma que já estava diabética, a outra estava caminhando, e elas são muito bem, obrigado. Mas eu te falo isso porque uma é o oposto da outra. Teve uma que teve, até hoje faz direitinho, faz tudo, e aqui não me dá trabalho. Eu não sei nem o que acontece com ela. Ela só me manda alguns exames, ela mesma já liga no consultório, pega os exames, faz, me manda os exames certinho. E a outra é o oposto. A outra não fez nada e é a que mais me dá trabalho. Sempre me liga, sabe? Vai lá em casa, me chama aqui, vai no consultório fazendo alguma coisa. Então, é não é nem uma brincadeira, na verdade, é uma realidade isso, porque acaba que esse tipo de coisa é o que acontece no consultório. A gente vê, até a gente brinca muito. Tem paciente que a gente opera, aí você vê lá, tem 18 anos de pós-operatório, 20 anos de pós-operatório. O cara chegando no consultório, você fala, vem coisa aí, tem nada bom aí que está chegando. Quando o doente chega nessa fase é porque ele está ruim. E o cara que vai todo dia, é o que vai todo mês, que faz sua avaliação direitinho, é aquele cara que não dá trabalho. Ele vai, pega seu exame direitinho, e a gente deixa muito aberto isso, sabe? Para o cara ligar, pegar pedido de exame. Hoje é muito fácil isso, hoje tem isso, tem videoconferência, tem internet, tem telefone para ligar, tudo. Mas as pessoas não fazem. Flávio, assim, a alma, o esteio, a coluna dorsal da cirurgia, eu acho que de tudo, viu? De qualquer doença crônica, não tenha dúvida, mas da cirurgia bariátrica é a parte psicológica, porque a doença da obesidade é uma doença que tem um fundo emocional muito forte, tanto como causa como consequência da doença. Então, esse cuidado, esse zelo da parte emocional, ele é fundamental, ele é essencial, na verdade, ele é obrigatório ter isso. Eu te dei o exemplo das minhas irmãs porque é a realidade que eu tenho da vida aí de tudo, muito próxima disso aí, sabe? De saber que isso é um problema muito sério. Certo. Obrigado por você ter pedalado mais cedo aí, viu? Sei o quanto pedal é importante para você aí. Leonardo, só Fala, lembrando Silvio. aqui, só corroborando, depois eu te mando os trabalhos, mas em fibrilação atrial, a gordura pericárdica que aumenta no obeso, aumenta significantemente a fibrilação atrial e a manutenção da fibrilação atrial. Então, é como você falou, não adianta eu fazer uma ablação de uma fibrilação atrial no obeso e não tratar a obesidade, a recorrência vai ser muito maior. Então, envolve tudo, e na arritmia tem uma relação direta obesidade e fibrilação atrial. Sim. Isso tudo aumenta. Você sabe que eu tive agora até pouco tempo. Eu tive uma paciente que nós operamos, ela fez um FA em 4 dias de operada. Eu achei até que ela tinha feito um embolia de pulmão, que ela me ligou cansada, sentindo mal, desconfortável, tudo. E ela foi para o consultório, eu falei, vem para cá. Eu cheguei, a gente viu, é óbvio que a gente fez o diagnóstico rápido da doença, fez um eletro, ela estava no hospital.
reverteu tudo isso, mas é uma coisa que acontece, viu, com uma certa frequência, e uma coisa que a gente sempre chama atenção para o próprio anestesiologista, às vezes até o doente está compensado no intraoperatório, às vezes por CO2 alto, subir um pouquinho o diafragma, alguma coisa ali que está tendo, é um estímulo para o cara fazer um FA, e às vezes ele sai da sala com a própria FA. Isso ao longo, isso cirurgicamente ou não. O obeso, mesmo sem operar, ele tem do mesmo jeito essa condição de ter esse risco. É isso aí, Silvio, é isso mesmo. É isso aí, o bom de dar aula para quem trabalha, quem vive e conhece, é isso, porque a experiência do consultório é isso aí. Experiência do consultório, o papel que não fala a experiência do dia a dia não é papel que tenha valor, né? Então, os papéis de trabalho que a gente vê que tem muita coisa boa é de quem vive no consultório e reflete exatamente isso. Você que é um craque dessa parte de elétrica do coração, com certeza você vê muito mais do que a gente isso aí. Bastante. Em paciente obeso é muito. E eu falo para eles, tem que tratar a obesidade, como você falou, é uma doença. Não é? O Maurício falou do gordinho sadio. Você pega o gordinho sadio da parte de coronária, mas você vai ver que tem arritmia. Porque tem a consequência da gordura. A gordura pericárdica, ela aumenta a inflamação do miocárdio atrial e leva à fibrilação atrial. E tem trabalhos com tomografia mostrando essa espessura da gordura pericárdica no obeso. Exatamente. Isso acho que é um conceito, porque, como eu disse, eu mesmo já acreditei, já tive isso como verdade, né? Bom, mais alguém aí, pessoal? Léo, não sei como é que está seu tempo aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho da esteatose, porque parece que você falou bem durante a aula, e a gente vem observando isso, assim, eu não sei se é coincidência ou não, se eu precisaria ouvir de um radiologista também, mas parece que todo paciente agora tem esteatose, né? Todo ultrassom de abdômen que eu peço tem esteatose. E eu não sei o quão agressivo eu devo ser nessa abordagem, de verdade. Como é que você tem lidado com essa esteatose aí? Então, aumentou, na verdade, porque, na verdade, melhorou também a qualidade da avaliação. Porque como a doença é uma doença que teve uma associação muito grande com cirrose hepática e até mesmo com transplante de fígado no mundo, as sociedades mesmo de imagem, né, de radiologia, começaram a ter critérios muito mais rígidos para poder fazer diagnóstico. Não é difícil você ver gordura no fígado, porque o fígado é um órgão gorduroso, né? O fígado usa a gordura como fonte de energia, então faz ultrassom, você vai ver. Tem que ter critérios, é claro, radiológicos ali para ver. Muitos no ultrassom, a imensa maioria são subjetivos, né? Vai muito da interpretação, comparar o rim com o fígado para fazer essa avaliação da cor que você está olhando ali, e tem outros critérios que eles fazem. Mas esses pacientes, Maurício, eles têm que ser muito bem informados que isso é uma doença que é evolutiva, e é uma doença totalmente silenciosa, ela não tem sintoma, nada. Porque o doente fala, então eu tenho uma dor aqui. Não, não tem nada, não dá nada, você não vai sentir nada, não tem porcaria nenhuma. A única coisa que você pode ter é uma evolução para uma cirrose hepática. Se a gente pegar a evolução de um fígado gordinho para uma cirrose hepática de um paciente permanentemente obeso, a chance disso acontecer é alta, é 40%. É quase que metade dos doentes obesos que têm gordura no fígado, que se mantiveram obesos ao longo do tempo, ele pode evoluir com quase metade dos doentes vão ter uma cirrose ao longo de um tempo da vida. E o mais importante, né, desses que evoluem com cirrose por gordura, essa cirrose ela é muito mais tida como uma doença pré-maligna, que é uma doença que na verdade, é predisponente para câncer, na verdade, do fígado, carcinoma hepatocelular, do que a doença determinada pelo álcool, determinada por outras causas, né, mesmo pela hepatite. Então, a cirrose determinada pela gordura, ela é uma cirrose que não é nada interessante. Então, esses doentes, eles têm que ser orientados para tratar a doença da obesidade. Então, e o que é importante, né? A gordura do fígado é a última a sumir. Você vai fazendo a avaliação do cara, ele melhora a pressão, melhora o diabetes, e a gordura está ali, porque o fígado é gordinho. Então, essa avidez pela gordura hepática do fígado que tem é uma condição genética que o cara tem. Então, vai melhorar muito. É aquele cara que é magro e tem um colesterol lá na lua, lá em cima, daquele jeito. Então, do ponto de vista metabólico de gordura, ele é ruim, mas nós protegemos aquele cara de um excesso de gordura para aquele fígado, e, na verdade, hoje os trabalhos agora, o foco, na verdade, dos últimos 2 anos, é para mostrar exatamente isso, a melhora na função hepática
mesmo que mantenha os doentes com esteatose grau 1 para 2, aí, mas uma melhora muito grande na função da célula e a não evolução da doença para cirrose hepática, ele mantendo magro, né? É óbvio que a função cardíaca, também, a função do fígado depende muito da atividade muscular, né? De uma atividade física boa. Mas é importantíssimo que o doente perca peso. Então, esses doentes têm que ser levados muito a sério, viu, Maurício? Esses caras, porque a esteatohepatite, a esteatose, por si só, e a esteatohepatite, são doenças, às vezes, que têm outro cunho junto. Então, esses caras podem ter, já são um certo grau de intolerância à glicose, esses caras já têm um certo grau de dislipidemia, tudo muito no início, aí, naquela história começando. E aí, ali é o início de você mudar, é o ponto de mudar o início da vida do cara. Excelente, Léo. Bom, pessoal, se não tiver mais ninguém, eu vou mais uma vez te agradecer, Léo. 8h20 já, o pessoal aí não desgruda aí da sala. Excelente apresentação, excelente Obrigado, abordagem, viu? né? É muito bom a gente saber que pode contar com um cirurgião com esse conteúdo, né? Que extrapola ali o bisturi, e hoje não é nem bisturi, hoje é robô, né? Mas bom demais, Léo. Um prazer enorme te ver de novo. Estamos te esperando aqui em casa mesmo. De vez em quando vim aqui operar um caso aqui, só para a gente te ver aqui. Obrigado, viu, Maurício? Para mim é um prazer enorme, eu adoro ir aí. Para mim, eu só não vou mais pela minha distância. Quando eu vi aquela foto ali, ia falar sobre... O dia que você puser aquele helicóptero aqui em cima, que você puser o seu helicóptero lá, eu vou lá, vou pegar um frete com ele, aí eu... Eu já anotei aqui, agora eu vou ter que comprar um robô e um helicóptero para te trazer. Bom demais. Tá bom? Léo. Obrigado, Maurício. Conta comigo sempre aí, viu? Prazer enorme estar aqui hoje. Estou muito feliz, viu? Um beijão para a Fabiola aí, um beijo para todas, eu beijo a Fabiola aí, porque foi quem me convidou. Um abraço para todo mundo. Eu estou em casa aqui, cara, que é um grande lugar de amigo, viu? Obrigado. Ótima semana. Obrigado, Léo. Obrigado para você também. Tchau, tchau. Um abraço a todos.